Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline Livros. Atendendo a muitos pedidos de vocês, eu tô adiantando a postagem desse vídeo, a gravação, porque realmente vocês ficaram super curiosos com a história narrada nesse romance húngaro, E Pepe. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima, ou aqui, o link pro primeiro vídeo, em que eu fiz uma sessão de slides fazendo uma espécie de provocação ao leitor. Um teaser, o que vocês quiserem, mas alguma coisa que introduzia a história e deixava um gostinho de quero mais. E o efeito, a meu ver, foi atingido muito bem. Então, vem comigo aqui nessa história escrita pelo Ferenc Karinti e vamos ver se vocês conseguem sair dela do mesmo modo. Eu cheguei a esse romance através da leitura de um outro livro sobre o qual eu já falei aqui, já fiz um vídeo, é O Seu Paciente Favorito, da Violaine de Monclos. Uma das psicanalistas entrevistadas pela Violaine de Monclos, ela cita esse livro E Pepe quando ela vai abordar um caso que ela tratou muitos anos antes, que é o caso do Benjamin, o caso de um menino autista que vivia numa cidade francófona na Suíça. A experiência que o personagem principal do livro, Budai, tem ao chegar num país completamente desconhecido, numa cidade cuja língua ele não conhece, mas não é só não conhecer a língua, é não conhecer nenhum elemento daquela língua, não conseguir se comunicar. É então a experiência que para ela serve como metáfora para entender o funcionamento do autista. Bem, eu fiquei muito curiosa e graças a um colega que eu tenho, o Felipe, espero que ele esteja assistindo ao vídeo, um colega de um grupo do Facebook sobre livros raros, ele achou para mim esse livro em PDF. Na verdade, esse meu colega disse que a tradução não era muito boa, então eu acabei comprando a versão em inglês e é com essas duas versões que eu tô trabalhando, é com elas que eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Como eu já tinha dito no teaser, naqueles slides, o Budai é um linguista, um erudito. E ele chega então nessa cidade completamente desconhecida. Ele não reconhece nenhum elemento ali, nenhum elemento da cultura, nenhum elemento da língua. E ele então se vê obrigado a enfrentar toda aquela situação. No último slide do vídeo, eu deixei então vocês com essa ideia de que quando ele desceu do ônibus, as coisas para ele nunca mais foram as mesmas. Ele tinha chegado então no ponto final e o motorista, usando gestos, indicou a ele que era necessário que ele descesse. Ele desce e logo ali perto ele vê um hotel cheio de pessoas na entrada. Um elemento também dessa cidade, e não só da cidade, do aeroporto, tudo ao seu redor é sempre cheio de gente e cheio de filas. Mesmo que o Budai não entenda aquelas poucas palavras nessa língua super diferente, ele acaba entrando no hotel e lá ele precisa se confrontar com mais uma multidão. As pessoas são barulhentas, têm uma forma diferente de andar, elas vão se acotovelando, empurrando umas às outras. Tem famílias com animais, com crianças barulhentas, então é um verdadeiro pandemônio aquele hotel. E ele precisa então ficar na fila para conseguir se comunicar, mas esse conseguir se comunicar é só uma força de expressão, porque na verdade ele não consegue ser entendido pelo recepcionista e também não consegue ser entendido por nenhum dos outros funcionários ali. Ele então acaba entregando o seu passaporte e dentro do passaporte tem um cheque em dólares, um cheque que ele pretendia descontar para as suas despesas ali no estrangeiro. Vamos lembrar que o Budai, ele sai de Budapeste e vai para Helsinki, mas desde o início já está bem claro para ele que ele não está em Helsinki. Então ele acaba deixando o passaporte com o recepcionista do hotel. Em troca, ele ganha uma chave pesada de cobre com uma plaquinha com o número do seu quarto, 921. Ele recebe também uma folha com o câmbio daquele valor que ele tinha em dólares, o câmbio em moeda local. São números e outras palavras que ele não entende, mas ele acaba
entregando esse papel em outra fila, recebendo dinheiro e fazendo mais uma fila para chegar até o elevador. No elevador, ele não consegue dizer que o andar em que ele está hospedado é o 9º andar. Tem uma moça no elevador, uma moça loira, bonita. Aquela moça tá num ambiente fechado, claustrofóbico, cheio de pessoas, e ele se pergunta como ela consegue trabalhar num lugar como aqueles. Mas ele logo pensa que isso não é problema dele e que dali a pouco, naquela mesma noite, com sorte, ele já estaria indo para o seu destino real em Helsinki, dar sua palestra no congresso. Ele chega até o quarto, ele também se dá conta de que ele não trouxe a sua identidade, nem nenhum outro documento de identificação, ele só trouxe o passaporte, que ficou na recepção. Ele também não tem o ticket da passagem, ele não sabe como o ticket desapareceu. Ele devia estar com ele no bolso, mas ele procura e não acha. Ele também não se lembra de ter entregue a algum funcionário do aeroporto e ele nem se lembra de ter sido solicitado a ele que mostrasse o bilhete de embarque. Ele começa a pensar então que de repente foi um grande engano, sem que os próprios funcionários do aeroporto em Budapeste tivessem se dado conta. Ele acabou entrando num outro portão e acabou embarcando no avião errado. No início, o Budai tenta levar pelo lado cômico da situação e faz outras tentativas de se comunicar. Ele acaba saindo do hotel, acaba dando uma volta pela cidade, mas esse lado cômico é rapidamente eliminado, porque a situação é muito mais absurda e muito mais angustiante do que parece. Ele está ali numa cidade cheia de filas, tem muitas pessoas, ele precisa enfrentar filas para comprar tudo, até numa banquinha de castanhas ele precisa enfrentar uma fila. Ele não sabe quanto valem os produtos. Existem mais ou menos as mesmas coisas vendidas que nos outros países. Então, pão, embutidos, frios, frutas. Então, é meio que impossível conseguir diferenciar o produto nacional do produto importado. Ele, então, na primeira noite acaba não comendo e no dia seguinte, ele, então, consegue apontar para as pessoas num restaurante, numa espécie de self-service, ele consegue apontar aquilo que ele quer e assim ele vai fazendo ao longo dos 2 primeiros dias. Naquela cidade não existe uma etnia majoritária, existem pessoas de todos os tipos físicos e pessoas de todos os tipos étnicos, de todas as cores e sempre muitas pessoas sempre juntas. É como se a cidade estivesse sempre abarrotada, estivesse superando a sua capacidade. Ali também não se falam línguas estrangeiras. O Budai ele tenta se comunicar em inglês, em finlandês, em alemão, em francês, em russo, em armênio. Ele tenta uma série de línguas que ele conhece muito bem, ou línguas das quais ele tem alguma noção, graças a estudos no início da faculdade, mas aquelas pessoas só conseguem falar naquele idioma esquisito, que parece sempre uma repetição de sílabas como xexexe, bebebe, pepepe. Então é sempre assim que as pessoas falam. E as próprias pessoas entre si, elas falam de uma maneira tão diferente que o Budai estranha como elas conseguem se compreender, porque os sons são completamente diferentes, a entonação é muito diferente e a forma, a rapidez, a velocidade com que eles falam, para ele, pelo menos no início, é impossível de aprender alguma coisa daquela língua. E isso vai criando esse ambiente claustrofóbico do livro, angustiante, porque além dos ambientes estarem sempre cheios de pessoas, essa dificuldade de conversar, de se fazer entender, de explicar o problema pelo qual ele está passando, é algo que vai deixando a gente muito incomodado. O Budai, então, ele tenta viver nessa cidade e aos poucos ele vai se acostumando com a perda do seu congresso. Ele vai se dar conta de que o congresso já passou, de que talvez a sua família, o seu filho, a sua esposa, seus amigos estejam muito preocupados com ele e talvez eles não saibam aonde o Budai foi parar. Um outro elemento interessante
é que antes dele forçar a sua presença nesses ambientes, ou seja, de começar talvez a empurrar as pessoas e acenar para os garçons, é como se ele, Budai, fosse transparente. Ele é ignorado pelas pessoas, mas ignorado como se ele não existisse, como se ele não estivesse ali. O Budai então começa a recolher uma série de observações suas sobre a cidade. Ali onde ele está, o clima é frio e seco, mais ou menos como é a sua cidade, Budapeste, naquela época do ano, em fevereiro. Os alimentos, embora pareçam os mesmos vendidos em outras cidades, o gosto que eles têm é bem diferente. É como se eles tivessem açúcar demais. Sempre, qualquer prato que ele peça, carne, ovos, tudo sempre tem um forte gosto adocicado. E aqui, nessa solidão do Budai, nessa impossibilidade de se comunicar, eu não sei vocês, mas eu comecei a pensar naquele filme do Polanski, Uma Simples Formalidade. Então, é claro que eu pensei que o Budai pudesse ter morrido e tivesse, então, ali numa espécie de inferno, purgatório, enfim. Mas as coisas são um pouco mais complicadas. Certo dia, ainda caminhando pela cidade, o Budai, então, avista uma moça dentro de um vagão de metrô e ela parece acenar para ele faz gestos. Ele tenta, nesses primeiros dias, escrever algumas coisas no papel e mostrar para as pessoas, mas as pessoas só compreendem os números que ele mostra. Ele tenta desenhar aviões, trens, e essa moça então parece entender o que ele quer dizer e ela o chama para segui-la. Mas ele acaba perdendo a moça de vista dentro do metrô. Ele acaba indo parar numa estação e sai com essa multidão de pessoas. Uma característica interessante do livro é essa. O Budai, ele muito mais do que caminhar nas ruas, ele acaba sendo movimentado por esse movimento das pessoas, dessas milhares de pessoas que estão sempre se movimentando, sempre com muita pressa e sempre se movendo de uma forma muito violenta. Ele chega a uma partida de futebol, a um estádio, e ele começa então a experimentar essa sensação de compreender talvez alguma coisa, de se sentir parte, de se sentir pertencendo àquele ambiente. Nessa mesma noite, ele começa a caminhar por esse bairro onde tem o estádio de futebol. Ele passa pela zona boêmia da cidade, acaba tomando alguns copos de uma bebida típica dali, aparentemente, porque é vendida em todos os lugares. E é uma bebida que também tem esse gosto forte de açúcar. Ela parece leve e por isso o Budai vai tomando vários copos até que ele percebe que a bebida está começando a fazer efeito nele. Ele está começando a se sentir mais tranquilo e ao mesmo tempo mais ousado, a ponto de tentar então outras formas de sair dali. Ele chega numa rua de prostíbulos e uma moça tímida sentada à janela chama a sua atenção. Ele decide entrar na casa e, pasmem vocês, dentro daquela casa existem várias portas e em cada porta há filas de homens. Cada homem tem um papelzinho com seu número. O número do Budai é 174. E ele então se coloca na fila esperando a sua vez. E quando é a sua vez, ele entra no quarto e antes que a moça tire as suas roupas, ele tenta então mostrar para ela algumas cores. Ele faz desenhos, escreve e ele se surpreende quando ela pega embaixo da cama uma caixinha com lembranças antigas, com um sapatinho de uma criança e ela começa a chorar. Ele então fica em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber como confortá-la e sem sequer saber se ele entendeu direito aquilo que significavam os gestos dela, as lágrimas, aqueles objetos. Os outros clientes na fila começam a bater a porta, porque eles também estão esperando a sua vez, e o Budai acaba tendo que sair. Então o Budai vai embora. Ele, por sorte, consegue reencontrar o caminho de volta para o seu hotel. Ele consegue se achar na estação de metrô. Esse elemento da estação de metrô é interessante no livro, porque é só através do metrô que o Budai consegue, então, descer nas estações. Ele consegue se aventurar
por outros lugares dessa cidade, porque é tudo muito misturado. Ele não sabe dizer o que é centro, o que é periferia, parece tudo muito misturado ali. E o metrô é então essa possibilidade que ele tem de se localizar naquele mapa das estações. Embora ele não conheça os nomes, não entenda o que eles signifiquem, ele acaba aprendendo a reconhecer certos objetos próximos às estações e com isso ele vai então fazendo o seu mapa andando pela cidade. E assim, a primeira semana do Budai na cidade vai passando. O Budai bebe bastante nos primeiros dias, logo depois ele se compromete a não beber mais, porque ele acha que isso o deixa embotado e quanto mais ele bebe, menos chances ele tem de chegar a um raciocínio que possa tirá-lo dali. Ele faz inúmeros testes ao telefone, pedindo ajuda em várias línguas, ele disca vários números, até que alguém responda, mas o que ele consegue são vozes masculinas ou femininas, mas sempre vozes que repetem aquelas mesmas sílabas, aquelas mesmas palavras, brate, brate, epepe, bebebe. E ele continua também se encontrando de vez em quando com essa ascensorista, essa moça loira do elevador, e num determinado momento parece existir uma certa compreensão entre eles. Embora eles não falem a mesma língua, é como se, através dos olhares, eles conseguissem comunicar alguma coisa um para o outro. Ao fim dessa uma semana, o Budai acaba desenvolvendo uma espécie de rotina diária. De manhã, ele sai, vai a esse self-service, ele come alguma coisa, depois ele caminha pela cidade, volta pro hotel, no final da tarde ele vai mais uma vez a esse restaurante e no fim do dia ele volta pro seu quarto do hotel. Ao final dessa semana é apresentada a ele a conta da sua hospedagem. E é mais ou menos 40 dinheiros nessa moeda local, cujo nome ele não sabe. E ele entrega então, ele paga essa primeira conta e começa então a pensar sobre o que ele vai fazer na próxima semana, porque o dinheiro está acabando. Como ele não sabia exatamente o valor de cada coisa, no início ele não se preocupou com isso e esqueceu completamente que precisaria pagar o hotel. Então, ele tem agora uma segunda semana que começa e ele vai precisar pagar a sua hospedagem e vai precisar comer também. Então, o Budai está diante de uma grande dificuldade e é nesse caminho que a gente vai continuar no próximo vídeo, na segunda semana do Budai, nessa cidade esquisitíssima.